Olá, eu sou o professor Gui de Franco, professor de Filosofia do Sistema de Ensino Poliedro, e eu vou trabalhar hoje com vocês aqui um tema muito interessante, que é o tema da formação da consciência humana segundo Hegel. O Hegel ele é mais conhecido por ter sido uma base aí para os estudos, né, do Marx, do Karl Marx. O Marx ele vai inverter a lógica hegeliana. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Hegel. O Hegel ele é o principal crítico do Kant. Quando Hegel escreve suas obras no século XIX, ele percebe que o Kant, por mais genial que ele tenha sido, ele se desviou um pouquinho do foco primordial da filosofia. A filosofia, ela precisa voltar à sua tradição de buscar a verdade. O Sócrates, há 2000 anos atrás, dizia que era preciso amar, buscar a verdade. E essa busca pela verdade deveria ser novamente o foco da filosofia. O ser humano perdeu muito tempo tentando criar uma forma de conhecimento segura para garantir o seu domínio sobre a natureza, para garantir uma vida mais fácil, mais tranquila. Ele não tem se arriscado mais, ele não tem se jogado mais na exploração desse universo que cerca a gente. Então a verdade ela é algo que, segundo Hegel, deve ser procurada novamente, deve ser buscada novamente, segundo a filosofia. O que eu acho mais legal aqui do Hegel, gente, é que ele vai dizer que uma das formas da gente observar, buscar a verdade, é a gente observando a consciência humana. Como que a consciência humana ela se forma? Por que a consciência humana? A consciência humana é o que ele chama de espírito. A consciência humana, se a gente for pensar bem, ela não nasce pronta. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é ela que dá significado a tudo que existe ao redor. É isso que o Hegel ele afirma quando ele vai propor um estudo da consciência, uma observação de como a consciência se forma. Coloquei aqui para vocês. A consciência se forma a partir das nossas experiências, ou seja, a nossa relação com os outros seres humanos. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. Assim que eu entro em contraste com outros seres humanos, eu me diferencio. Aos poucos eu vou construindo uma identidade. Outra experiência importante é a experiência em relação com a natureza. Na natureza a gente também vai se diferenciando. Né? Você se diferencia dos animais, você se diferencia das árvores, você se diferencia de tudo que existe na natureza que não é humana. E você, obviamente, vai criando, reforçando a sua identidade. E uma última forma de experiência importante é a experiência, a nossa relação com os símbolos. Se eu pegar, por exemplo, uma suástica nazista e apresentar para um aluno de ensino médio que estudou o nazismo, ele vai saber o que aquele símbolo significa. Ele vai conseguir dar um peso para aquele símbolo. Agora, se eu colocar isso para uma criança de 3 anos de idade, essa criança ela não vai ter noção do que a suástica representa, porque ela não tem consciência disso ainda. Ela não teve a experiência de lidar com esse símbolo em alguma aula, em algum momento da vida dela. Só que não basta só termos as experiências. Uma pessoa ela pode queimar a mão numa panela 5 vezes, 10 vezes e nunca aprender com isso. Tem pessoas que a gente sabe que durante a vida toda cometem os mesmos erros e nunca aprendem com esses erros. Por quê? Porque elas não pensam sobre eles. Para o Hegel, é preciso interpretar as suas experiências. É preciso pensar sobre elas, refletir. E a partir do momento que você reflete sobre as suas experiências, você vai aprofundando nos estágios da consciência. A consciência ela vai se formando. Quanto mais experiências, mais pensamentos, mais consciência a pessoa vai tendo do mundo que a cerca. O que é interessante a gente pensar aqui na ideia do Hegel é que existem estágios da consciência. O primeiro estágio quase todo mundo alcança. É o estágio da consciência sensível. Você, através das suas experiências e da interpretação, vai construindo um conhecimento seu sobre quem é você, o que você quer. Só que o segundo estágio é quando a pessoa ela tem tantas experiências, ela aprofunda tanto o pensamento dela, que ela percebe que a consciência dela é que dá significado para tudo ao redor. Então ela é o centro do universo, é ela que dá sentido a tudo que a cerca. E dessa forma, essa pessoa ela pode acabar caindo numa melancolia, num sentimento de tristeza, de isolamento. Porque ela percebe que nada que está ao redor dela tem valor por si só. É ela que dá valor. Se ela decide acordar feliz e ficar feliz o resto do dia, ela vai ficar, ela vai ver felicidade em todos os cantos. Se ela decide acordar deprimida, ela só vai ver coisas tristes por todos os lugares. Esse segundo estágio da consciência é muito difícil de ser superado, mas ele também pode ser superado. Quando a pessoa reflete sobre esse estado de consciência, ela vai se aprofundando nos estágios
e vai chegando no terceiro estágio, que o Hegel chama de espírito absoluto. O espírito absoluto para o Hegel é quando a pessoa ela adquire uma consciência tão profunda que ela percebe que já que ela pode modificar tudo ao redor dela através da consciência dela, ela se propõe a isso. Ela usa esse poder consciente que ela tem para ser uma força de mudança sobre o mundo e sobre todos ao seu redor. Então, a obra mais importante do Hegel, que fala sobre essa questão do espírito, ele chama de espírito a consciência humana, é a Fenomenologia do Espírito. Ele vai tentar entender nessa obra como que a consciência ela se forma e como que os estágios vão se aprofundando. O Marx ele vai criticar o Hegel porque ele vai inverter essa lógica. Para o Hegel, a consciência que define o sentido das coisas. Para o Marx, são as relações de trabalho, são as condições materiais que definem a consciência humana. Um é o inverso do outro, certo? Então, espero que tenham gostado. Boa prova para vocês. Bom Enem. Até mais.